E aí, pessoal? Bora mergulhar de cabeça nesse mundo da inteligência artificial. É isso aí. Hoje a gente vai dissecar o DeepSeek, Aham. esse app que está causando o maior rebuliço no planeta. Tá bombando, né? A gente tem aqui, ó, artigos, relatos, até memes, Mime, sério. direto do front de batalha do Weibo. Olha só. Mas olha, o lance aqui é que não é só mais uma ferramenta tecnológica, né? O DeepSeek está mexendo com tudo. É, não é brincadeira. O mercado da IA, com a bolsa de valores, com as relações internacionais, com tudo. Deu pra ver que o negócio é sério mesmo. É um caso de estudo, sabe? vendo? De como a IA tá crescendo rápido e o impacto que ela causa. E pra gente entender melhor esse furacão tecnológico. A gente trouxe um cara que manja muito. A gente tem a honra de receber aqui. O David Scott Lewis, Olha aí. executivo da Microsoft, da Oracle. A nata do Vale do Silício. Só que tem um detalhe. Qual? Ele mora na China há anos. Pertinho da sede do DeepSeek. É... Imagino que ele já viu de perto. A perspectiva dele é única. totalmente única. Décadas de experiência em IA, mais esse conhecimento profundo do cenário chinês. Acompanhando tudo de camarote. David, o DeepSeek tá dando o que falar, né? Virou o app mais baixado da história em tempo recorde. É, foi um estudo. Por Earth é que as ações da Nvidia despencarem. Quem diria, hein? E ainda rolou a acusação de plágio do OpenAI. Nossa, quanta polêmica. E aí, o que você acha que vai acontecer? Olha, eu prevejo que o DeepSeek vai ser banido nos UA. Banido, tipo app ou site. Os dois? Caramba, que bomba! Mas por que uma medida tão radical? O que torna o DeepSeek tão diferente, tão ameaçador? A resposta tá na capacidade de keylogger do app. Keylogger. O que é isso? Ele registra tudo que o usuário digita. Tipo tudo. Senhas, dados bancários, tudo. Peraí, quer dizer que o app te espiona. É, tipo um Big Brother digital. E essa informação, ela tá, tipo, escondida. Tá lá nos termos de uso. Ah, aqueles termos enormes que ninguém lê. Pois é. Mas e aí, David? O DeepSeek é realmente inovador? Ou é só uma cópia bem feita? Eles inovaram ao aplicar Reinforcement Learning ao modelo base. Mas muitos outros aspectos do DeepSeek já estavam presentes em pesquisas anteriores. Então, tipo, pegaram as ideias dos outros e deram uma repaginada. É mais ou menos isso. E essa história do DeepSeek é 95% mais barato para produzir do que os modelos da OpenAI. É verdade. Esse número ainda é debatido. Mas a tendência de queda nos custos de produção de IA é real. Certo. Nos últimos 2 anos, o custo para rodar modelos com a inteligência do DeepSeek caiu 1000 vezes. Nossa. É, a coisa evoluindo rápido. Imagina se a IA ficar tão acessível quanto a internet. Seria uma revolução. IA em tudo quanto é dispositivo. É. Tipo um recurso básico. É um cenário possível. Que legal. As grandes empresas podem continuar usando modelos premium, né? E o usuário comum teria acesso a versões mais simples, Faz sentido. rodando localmente. E ouvir Cell, tipo a internet hoje em dia. Planos básicos de graça e opções premium pagas. Exato. Falando em competição, como o DeepSeek impacta essa corrida pela liderança em IA entre UA e China? A China domina a robótica e a IA visual. Mas os IUA lideram em pesquisa, desenvolvimento de chips e modelos de raciocínio avançado. Então, tipo, a China faz os robôs e os UA, o cérebro, por trás deles. Em termos gerais, sim. Entendi. Mas essa disputa é complexa. Os UI incentivam a inovação e o risco. Certo. A China foca na disciplina e na execução. E como essas abordagens diferentes vão moldar o futuro da IoA? Quem vai vencer essa maratona tecnológica? O que significa vencer nesse cenário em constante mudança? Boa pergunta. Essa é a questão de $1 milhão. Essa é a pergunta que não quer calar, né? E a China, com esse histórico de priorizar a manufatura, a aplicação prática da tecnologia, né? Os IUA geralmente focados na pesquisa fundamental. Isso. Como é que essa diferença se reflete nas estratégias deles para o desenvolvimento da IA? É uma boa pergunta. Mas, David, só mencionou umas preocupações com a abordagem da China em relação à IA, principalmente com o DeepSeek. Pode explicar melhor? Claro. O DeepSeek tem sido criticado pelas práticas de contratação. Eles parecem priorizar graduados de universidades chinesas. Mesmo os melhores programas de ciência da computação do mundo estando em outros países. Interessante. É. É como se estivessem cultivando um ecossistema de IA fechado, focado em talentos nacionais, né? Exatamente. E isso levanta questões sobre a diversidade de perspectivas. A troca de conhecimento no desenvolvimento da IA na China. Faz sentido. E como essa abordagem se compara com a do ZIO? No ZUA, a pesquisa em IA é mais globalizada.
com colaboração e intercâmbio cultural entre pesquisadores de diferentes países. Isso contribui para uma maior diversidade de ideias e abordagens. E quais as implicações dessas diferentes estratégias para o futuro da IA? É difícil prever com certeza, mas é possível que a gente veja diferentes sabores de IA emergindo de diferentes regiões, né? Refletindo as culturas, as prioridades dos países que as desenvolveram. Tipo um reflexo da geopolítica no mundo da IA, né? Exatamente. A AI não é neutra. Ela é moldada pelas forças sociais, políticas e econômicas. Que impulsionam. Yeah. Mudando de assunto, o que você acha que a OpenAI vai fazer em resposta ao sucesso do DeepSeek? Eles vão lançar o GPT-5, vão tentar barrar o DeepSeek de alguma forma. A OpenAI é conhecida por esperar a concorrência se mexer antes de mostrar as cartas. Mas com essa popularidade repentina do DeepSeek, eles podem estar sentindo a pressão para inovar, lançar novos modelos mais rápido. Ainda mais com o Google e o Meta no páreo. O Google com o Gemini, o Meta com o Llama 4. Pois é. A competição tá pegando fogo. Tá, com certeza. O OpenAI não pode ficar parado. Então o que você prevê? Teremos um GPT-5 em breve ou eles vão focar em aprimorar o GPT-4 e tornar ele mais acessível? Eu acredito que a OpenAI vai adotar uma abordagem mais estratégica, mais gradual. Eles provavelmente vão continuar otimizando o GPT-4. Talvez oferecendo diferentes níveis de acesso de recursos, tipo um modelo freemium. Seria uma forma de competir com o DeepSeek em custo e acessibilidade, né? Exato. A OpenAI precisa tornar seus modelos mais acessíveis para uma base maior de usuários. Principalmente com a pressão do DeepSeek nesse quesito. Mas e a questão das capacidades? Vocês mencionam que a OpenAI podia ter um GPT-5 em desenvolvimento, mas que eles não lançaram por causa do custo. Sim. Eles estão sempre experimentando, expandindo os limites da IA, mas eles também estão cientes dos recursos computacionais e financeiros necessários para treinar e implantar esses modelos gigantescos. É um ato de equilíbrio entre inovação e viabilidade. E você acha que a OpenAI pode mudar o foco deles? Dos modelos de linguagem para os modelos de raciocínio? Como o DeepSeek parece estar fazendo. É uma possibilidade. Lembra da distinção que a gente fez entre modelos de linguagem, que são ótimos para dar respostas rápidas, informativas, e modelos de raciocínio. Isso. Que podem realizar tarefas e resolver problemas. Tipo, a diferença entre perguntar algo para uma pessoa inteligente e pedir para ela fazer algo de fato. Exato. E eu acredito que a gente vai ver mais ênfase nas capacidades de raciocínio no futuro. Principalmente à medida que a IA for aplicada a desafios mais complexos do mundo real. Tipo, o sistema multiagente que sua empresa está desenvolvendo. Para mitigar as mudanças climáticas. Isso mesmo. E esse tipo de projeto exige um nível de raciocínio, de resolução de problemas, que vai muito além do que os modelos de linguagem tradicionais conseguem lidar. Entendi. Mas as limitações de velocidade que alguns associam aos modelos de raciocínio. Com os avanços na tecnologia de hardware, a gente está vendo modelos de raciocínio rodando em velocidades impressionantes. Quase tão rápido quanto os modelos de linguagem. Então, essa diferença de velocidade pode desaparecer em breve. É bem possível. No futuro, a gente pode ver uma convergência, com modelos de raciocínio se tornando tão rápidos e responsivos, quanto os seus equivalentes focados em linguagem. Seria uma revolução. Imagina ter ferramentas de IA inteligentes e super rápidas na execução de tarefas. É um futuro pelo qual vale a pena lutar. Com certeza. E isso destaca a importância de investir em avanços, tanto em hardware quanto em software, para liberar todo o potencial da IA. Voltando ao DeepSeek, você mencionou que ele não é realmente de código aberto. Isso. Apesar de muita gente pensar que é. Pode explicar essa distinção? Claro. O DeepSeek é frequentemente descrito como open weight. Isso significa que eles liberaram os pesos do modelo, que são os parâmetros que definem seu comportamento. Mas eles não divulgaram os dados de treinamento, usados para criar um modelo. É como dar a receita de um bolo, mas esconder os ingredientes principais. Uma ótima analogia. Você pode tentar replicar, mas não vai saber exatamente o que foi usado. Exato. E essa falta de transparência levanta preocupações sobre possíveis vises, agendas ocultas, embutidas no modelo. Principalmente porque o DeepSeek é baseado na China, né? Onde o controle e a censura governamentais são comuns. Poderia ter elementos dentro do modelo que promovem certos pontos de vista, ou que suprimem outros. É uma possibilidade. A gente não pode ignorar. Lembra que a gente discutiu as práticas de contratação do DeepSeek? Sim. É a potencial abordagem fechada para o desenvolvimento de IA na China. É verdade. Isso leva a gente a pensar nas implicações mais amplas da IA. Se tornando uma ferramenta para influenciar politicamente.
Ou até para propaganda. É uma preocupação séria. É. Destaca a necessidade de maior transparência, responsabilidade Sim. no desenvolvimento da IA, independentemente de onde esteja acontecendo. A gente precisa entender como esses sistemas estão sendo criados e quais valores eles podem estar refletindo ou reforçando. Exatamente. É aí que as iniciativas de código aberto, com ênfase na transparência, no envolvimento da comunidade, podem ter um papel crucial. Falando em código aberto, você fez uma previsão interessante sobre a necessidade de testes mais rigorosos nesses modelos. Sim. Antes de serem lançados para o público. Pode falar mais sobre isso? Com certeza. É essencial realizar o que a gente chama de red teaming, que envolve ter especialistas independentes, tentando encontrar falhas, vulnerabilidades no sistema. Com os modelos de IA se tornando cada vez mais poderosos, é fundamental garantir que eles não sejam suscetíveis a abusos, ataques maliciosos. Especialmente com o potencial desses modelos serem usados para fins nefastos. Exatamente. E não se trata apenas de proteger contra ataques. A gente também precisa se proteger contra consequências não intencionais, vieses, saídas prejudiciais, que podem surgir desses sistemas complexos. E o Volcker defende uma abordagem mais cautelosa, com foco na segurança no desenvolvimento da IA, Sim. com modelos sendo completamente testados, verificados, antes de serem lançados para o mundo. Com certeza. Assim como com qualquer tecnologia poderosa. A gente precisa priorizar a segurança e o desenvolvimento responsável. Não lançaríamos um novo medicamento sem testes rigorosos. É verdade. O mesmo princípio deve se aplicar à IA. Faz todo sentido. Mas quem seria o responsável por conduzir esses exercícios de red teaming? As empresas que desenvolvem os modelos, agências governamentais ou organizações independentes? Idealmente, seria um esforço colaborativo, envolvendo todas as partes. As empresas têm a responsabilidade de garantir que seus produtos sejam seguros, mas os governos, especialistas independentes, Certo. também têm um papel, definindo padrões, supervisionando o processo. Parece um desafio e tanto, que exige cooperação e coordenação em vários setores. Sim, é um desafio e tanto, mas é um desafio que a gente precisa enfrentar. Se quisermos aproveitar o poder da IA para o bem e, ao mesmo tempo, mitigar os riscos. Para finalizar, David, o que você prevê para o cenário geral da IA nos próximos anos? Quais tendências você acha que vão surgir? Eu acredito que a gente vai ver uma ênfase na eficiência dos modelos, tornando essas capacidades poderosas. Sim. Acessíveis em ainda mais dispositivos. Smartphones, computador. Ou seja, a IA pode se tornar realmente onipresente, integrada em tudo. Exatamente. Uhum. Isso vai levar a uma proliferação de apps, serviços alimentados por IA, transformando setores, criando novas possibilidades. É empolgante e um pouco assustador pensar nisso. Concordo. Mas eu acredito que os benefícios superam os riscos, contanto que a gente aborde o desenvolvimento da IA com sabedoria, responsabilidade e um compromisso com os princípios éticos. Bem colocado. É uma ótima reflexão para a gente encerrar nossa conversa. Muito obrigado por se juntar a nós hoje e compartilhar seus insights. Prazer, foi meu. É impressionante como essa IA está evoluindo rápido, né? Parece que cada dia tem uma novidade, um novo avanço, uma nova polêmica. Por isso que a gente precisa se manter informado, né? Engajado, e por que não? Um pouco cético também, né? Não basta só entrar na onda do hype, a gente tem que ir a fundo, questionar, analisar as implicações. Com certeza. A IA não é algo abstrato que acontece só em laboratório, ela já está impactando as nossas vidas, né? Desde os apps que a gente usa até a geopolítica global. E como a gente viu hoje, a parada não é preto no branco, né? Tem as questões éticas, as preocupações com a segurança e o potencial, tanto para o bem quanto para consequências que a gente nem imagina. David, você colocou muito bem essa questão da disputa entre EUA e China. Não é sobre quem vai vencer, mas como essas duas potências vão moldar o futuro da IA. Será que as abordagens deles vão convergir, divergir ou criar algo totalmente novo? É como assistir uma partida de xadrez com apostas altíssimas, mas em vez de peças de madeira, a gente está falando de algoritmos, conjuntos de dados, a própria definição de inteligência. E o mais interessante é que a gente, como usuário, não é só espectador. A gente está participando ativamente dessa revolução, moldando o futuro da IA pelas escolhas que a gente faz, as tecnologias que a gente usa e as perguntas que a gente levanta. Exatamente. Você que está nos ouvindo agora, você tem um papel fundamental nesse processo. E para a gente finalizar o nosso mergulho de hoje, fica a pergunta: qual o papel que você quer ter nessa revolução da IA? O que te anima, o que te preocupa e o que você pode fazer para garantir que a IA beneficie a humanidade como um todo? É isso aí, pessoal. Esperamos que esse Deep Dive tenha aberto a sua mente e aguçado a sua curiosidade sobre esse universo da IA. Continue explorando, questionando e, quem sabe, até construindo o futuro da inteligência artificial. Até a próxima. E não deixem os robôs dominarem o mundo.